Talvez isso já tenha acontecido com você. O seu filho ele começa a chorar, começa a gritar, começa a se jogar no chão. E isso pode acontecer no supermercado, pode acontecer na hora de sair de casa, ou naquele momento em que você já está no limite. E aí a birra acontece. Mas enquanto a criança desregula, algo dentro de você acontece também. Vem vergonha, vem raiva, vem aquele pensamento lá dentro, dizendo assim: ai meu Deus, eu não sei lidar com isso. Tá todo mundo olhando, e agora? O que é que eu vou fazer? Será que eu tô fazendo tudo errado? Na maioria das vezes, a gente entende isso como desobediência, mas em vez disso, for um pedido de ajuda. Aqui a gente fala sobre educar crianças conscientes, mas começando pelo adulto. No vídeo anterior, eu falei sobre uma dúvida que acontece com muitos pais todos os dias. Será que eu estou sendo rígida demais? Será que eu estou sendo permissiva demais com meu filho? E hoje eu quero falar sobre uma situação bem concreta que faz essa situação aparecer com força: a birra. Antes de falar da criança, quero falar da gente. Porque quando a birra acontece, não mexe só com o comportamento do filho. Ela mexe com coisas muito profundas dentro de nós, relativa a memórias antigas, lá no passado. Muitos de nós crescemos ouvindo frases como: para de chorar, engole esse choro. Ui, quantas vezes eu ouvi isso? Isso é feio, isso não é nada. Então, quando uma criança ela expressa uma emoção forte, o corpo do adulto entra em alerta. E não é só irritação, é medo de errar. É sensação de estar falhando. É aquele aperto no peito que vem antes do pensamento. Às vezes, quando a criança grita, o adulto ele não reage à criança. Ele reage à própria infância. Reage ao que aconteceu lá atrás. A emoção dava problema, para incomodar. E sentir precisava ser contido. E a gente entra no automático. A gente grita, ameaça, ou cede só para acabar logo. Ou então faz o oposto. A gente não grita, não faz nada, mas também não acolhe. Fica ali presente, mas emocionalmente distante. E deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Isso não faz de você um mau pai e uma mau mãe. Isso faz de você um adulto que nunca foi ensinado a lidar com emoções, nem a sua própria emoção. Agora preste atenção nisso, porque isso muda completamente a forma que a gente olha para a birra. Comportamento é comunicação. A birra ela não é ataque pessoal, não é ameaça, não é maldade, não é manipulação. É a forma que a criança encontra de comunicar algo que ela ainda não consegue dizer com palavras. E tem mais, a reação do adulto também comunica. Na birra, dois sistemas nervosos se encontram. A criança, que ainda é imaturo, e o do adulto, que muitas vezes já está sobrecarregado, cansado, no limite. Quando os dois entram em desregulação, o conflito cresce. Quando um consegue se manter regulado, o outro começa a se organizar também. O que é a birra de verdade? É uma imaturidade emocional somada a uma emoção intensa. Nossa, eu já vi tanto adulto ter uma birra. Não é falta de caráter, não é desafio consciente, não é escolha. O cérebro da criança ainda não está pronto para lidar com a frustração, com a espera, o cansaço ou o excesso de estímulo. A parte do cérebro responsável por controlar impulsos, pensar consequências e regular emoções ainda está em construção. Então, quando algo é demais, o corpo assume. É como se um alarme disparasse. O corpo entra em modo de sobrevivência e o acesso a pensar com calma desaparece. Se a gente parar para pensar, isso acontece também com nós adultos. Quantas vezes, quando estamos cansados, irritados, quantas vezes a gente consegue ouvir alguém com calma? Pouquíssimas vezes. Às vezes a gente fala coisas que nem são verdade, que não faz nem sentido. E a gente, de um jeito, depois não sabe isso. Agora imagine isso num cérebro em... This is a reminder. Alexa, para. Agora imagine isso num cérebro em desenvolvimento, sem nenhum repertório emocional, sem palavras para você. Por isso,
No auge da briga, não adianta falar, não adianta ensinar, não adianta explicar, não adianta reclamar, não adianta corrigir, não adianta reagir nesse momento. A criança não aprende, ela só reage. Vamos trazer isso para a vida real. Você vai no mercado com seu filho, ele quer comprar um doce e você diz que não. Nossa, como é que ele faz? Ele chora, a criança desaba, grita, se joga no chão. Você fica apressado, você sente vergonha, se preocupando com os olhares, com o julgamento das pessoas, que aquilo acaba. O erro mais comum aqui é tentar calar rápido, tentar fazer com que a criança pare logo de chorar, é tentar fazer com que a birra acabe logo, porque o que está atrás, por trás deste comportamento, do comportamento da criança, é frustração. Ela não sabe lidar com a espera, ela ainda não aprendeu isso. É a criança se sentindo limitada. Agora outra situação. Você precisa sair rápido, mas a criança quer continuar brincando. O adulto, ele sente ansiedade, porque ele precisa sair logo, porque ele tem um compromisso. Mas o que a criança sente? A criança sente uma quebra brusca do prazer. Ela estava brincando, ela estava se divertindo, ela não entende que você precisa sair, que vocês precisam sair naquele momento. Ela não tá te desafiando quando ela deixa de fazer aquilo, quando ela não sai, quando ela não se apressa para sair. Ela não tá te desafiando. Isso é dificuldade de transição. Ela não consegue sair daquele momento e ir para outro assim rápido. Tem uma outra situação que acontece. No fim do dia, quando aparentemente nada aconteceu, foi um dia basicamente tranquilo, mas o corpo da criança está exausto. Ela passou o dia inteiro se adaptando, obedecendo, segurando emoções. E em casa, quando ela se sente segura, ela explode. Isso não é porque você falhou, é porque você é o lugar seguro para ela. Aqui em casa isso acontece muito. O meu filho, ele é super, super tranquilo. Na rua ele brinca, interage bem com as pessoas, sorri para todo mundo. Mas aqui em casa, comigo e com o pai, ele se permite mais. Isso não é porque eu e o pai somos pessoas más. Não. É porque aqui ele sente que ele não precisa fingir. Ele pode ser quem ele é. Ele pode chorar à vontade e não vai deixar de ser amado por isso. Às vezes a birra vem depois da festa, da visita, da escola, do barulho. Nem sempre tem um motivo visível, mas sempre tem uma causa corporal. O corpo da criança diz: nossa, foi demais hoje. Aqui entra algo essencial. Antes de acalmar a criança, o adulto precisa se centrar um pouquinho. Não é virar alguém perfeito. É só sair do automático. Perceber o corpo, o aperto no peito, a respiração curta e dizer internamente: isso não é contra mim. Meu filho está tendo dificuldade. Baixar o tom de voz, desacelerar um pouco. A criança regula pelo adulto. Ela pega emprestado o seu sistema nervoso. Isso se chama corregulação. E isso é educação emocional acontecendo na prática. O que não ajuda? Explicar demais. Ameaçar, comparar. Olha, o filho de fulano não é assim. Vai ganhar. Se você não fizer isso, eu te dou isso. Quando a emoção está alta, o cérebro não aprende. Depois que vocês se centram, algumas coisas ajudam muito. Presença. Ficar ali, não ir embora. Não ameaçar. A criança ela precisa sentir que não está sozinha. Isso é dar limite com segurança. Nessa situação você pode dizer: eu não vou deixar você bater. Onde a criança está batendo em você, porque está com raiva, está nervosa. Você pode dizer a ela: eu não vou deixar você bater. Eu não vou deixar você se machucar. Eu não vou deixar você me machucar. E ao mesmo tempo mostrar: eu continuo aqui com você. Quando a emoção está muito alta, as palavras não entram. É hora de presença, não de explicação. Mas depois, quando o choro começa a dar pausas, quando o corpo já não está tão tenso, aí as palavras ajudam. Você está com muita raiva, eu sei. Você queria isso agora e é difícil quando não acontece. Eu compreendo. Você ficou frustrado, porque tem que parar. Veja que aqui você está explicando à criança o porquê que ela se sentiu assim. Dessa forma ela aprende, ela entende que o que aconteceu com ela é normal, mas ela pode se controlar. Ela começa a entender a emoção que ela sentiu.
Quando alguém entende o que ela sente, a emoção começa a baixar. Quando alguém entende o que ela sente, e só depois disso, nunca no auge da birra, só depois disso a gente ensina. Birra não é um problema a ser eliminado. Uma criança em birra não precisa ser consertada. Ela precisa ser compreendida, regulada e guiada. Educar com consciência não é sobre perfeição, é sobre presença possível, um dia de cada vez. Se essa conversa de birra fez sentido para você, no vídeo anterior eu falo sobre uma dúvida que está por trás de tudo isso, como dar limites sem cair na rigidez ou na permissividade. Assiste depois. Esse espaço, para quem educa, mas também está reaprendendo. E me conta nos comentários, qual situação de birra mais te desafia hoje?